Saudações cordiais, Mero Robert Filho, psicanalista clínico. Hoje nós vamos falar um tema um pouquinho importante, em nome do Pai. Todos nós, em algum momento da vida, confrontamos o nosso genitor biológico. Isso é algo comum, tanto no instinto, na natureza, na espécie humana, quanto nos mais intrincados processos da vida. Todos nós, em algum momento, confrontamos aquele que é a base de sustentação material, muitas vezes emocional e até mesmo espiritual da casa. Então, quando acontece esse confronto, algo dentro de nós amolenta, algo dentro de nós fica um pouco mais maleável, nós nos tornamos fragilizados. Porque, em verdade, um pai simbólico é também um pai que está presente no infrapsíquico, na inframental, na nossa formação mental, na nossa formação do aparelho psíquico. Freud chamou isso da herança do superego, né? Que é aquele sensor, aquela consciência profunda, aquele veto às distonias do ego ou aos enlaces do id, da parte instintiva do ser. Notoriamente, nós aprendemos a tentar ser autônomos na nossa vida. Mas a nossa ligação com o pai é tão importante quanto a ligação com a mãe. A ligação com o pai tem um peso tão específico quanto da mãe. Apesar da mãe ser a matriz biológica, a geratriz do plasma genético, né, que tem também a contribuição do pai, mas a mãe vai doando do seu organismo através do cordão umbilical para a criança, para o feto. Mas o pai tem essa importância capital no campo mental. A voz de um pai já é percebida nos primeiros meses de vida, identificada pela criança, pelo neném. E isso vai gerar um processo de crescimento ao longo da vida. Costumeiramente, Freud chamou do complexo de Édipo, quando a criança, lá na fase fálica, né, na fase que ela está reconhecendo os seus órgãos genitais e fortalecendo a sua presença no clã familiar, muitas vezes o menino, principalmente, ele tem um apego muito grande pela mãe. Mas ele observa que a mãe e o pai têm proximidade que ele não tem com a mãe. Então muitas vezes é quando a criança quer dormir no meio dos pais, quer dormir na mesma cama que a mãe, não quer se afastar da mãe de momento algum, nem para ir para a creche, nem para ir para a escolinha, ou para ir em algum momento sair de casa com o tio, com a avó. Então há aquele grude, vamos usar essa palavra, há aquele apego muito grande. Então ele começa a visualizar naquele momento o pai como alguém que o afasta do domínio completo emocional da mãe. Então uma das primeiras impressões de modificação narcísica, do narcisismo primário que a gente herda dos primeiros anos de vida, uma das primeiras modificações no aparelho psíquico da criança é quando ela entende que a mãe não lhe pertence e que o pai não é seu rival, não é seu inimigo, é alguém que está próximo dele para o educar, para o dar um norte, para lhe dar um caminho. Então, quando nós guardamos alguma mágoa, algum rancor, algum pensamento intrusivo negativo, alguma desavença com o nosso pai, costumeiramente nós fragilizamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso campo emocional, a nossa imunidade, nós nos fragilizamos. Por isso, assim, eu lhe digo de coração, mesmo que teu pai tenha errado contigo, mesmo que teu pai não tenha sido o pai dos sonhos, o pai da propaganda de margarina, como diziam os antigos dos anos 80, os terapeutas dos anos 80, mesmo que isso não ocorra, perdoe ele. Porque isso vai fazer uma limpeza muito grande
no teu pensamento, na tua alma, no teu campo transgeracional, como diz, né, a constelação familiar de Bert Hellinger, que também foi psicanalista, teólogo e um grande escritor. Então, você perdoando o seu pai, independente se ele foi ou não maravilhoso, você o compreende como um ser também falível. O único pai que não tem uma qualidade falível é Deus. Deus é imanente, é imaterial, Deus é a causa primeira de todas as coisas, segundo Monsenhor Allan Kardec. Deus é a suprema perfeição. Mas aquele pai que Deus colocou na matéria como nosso genitor, como aquele que cuida de nós, como aquele que nos envolve, nos dá as diretrizes, que participa da formação do nosso superego, da tomada de decisões, da consciência, instituindo em nós um pertencimento e uma força para lidar com o mundo. Carl Gustav Jung falou do ânimos, né? A presença masculina na psique feminina. Mas também nós homens também sentimos o ânimos, também nos identificamos com o pai, é a chamada androgenia, né? Nós não se identificamos apenas com a mãe, nós se identificamos com o pai também. Então, mesmo que o teu pai tenha sido um elemento faltante na tua educação, perdoa ele. Perdoa. Coloca na mão de Deus e faz com que você, principalmente se você é homem, seja um pai melhor do que o pai que te fosse. Seja para alguém o pai que, quando tu eras criança, tu precisava que fosse. Perdoando, amando, respeitando, cuidando, se doando, organizando, você encontra momentos de paz interior e uma ferramenta muito importante psicológica para ser feliz. Mero psicanalista, um ósculo de luz do teu coração.